Fala pessoal, Engenheiro Albert Maico aqui, e hoje a gente vai falar de como preencher uma PFUI. Uma PFUI é uma proposta de financiamento de unidade isolada. Então é uma proposta que você vai apresentar junto à Caixa Econômica para construção, conclusão, ampliação ou reforma. Então se você quer construir sua obra, quer reformar, quer ampliar, você precisar de um financiamento junto à Caixa Econômica, você vai precisar apresentar essa PFUI, tá? Ela é um dos documentos necessários para que você faça um financiamento aí, principalmente de edificações habitacionais, que é um dos principais aí feitos na Caixa Econômica. Essa PFUI, ela divide aí em algumas etapas, tá? Então, a gente vai ter a proposta, que vai ter os dados aí do proponente, dados do responsável técnico, endereço da obra. Vamos ter a parte de documentação para análise técnica, que vai ter aí dados do terreno, dados da construção. Temos também a parte de responsabilidade técnica, que é onde vai inserir os responsáveis técnicos, tanto pelo projeto, tanto pela obra. Tem a parte de obra, que vai estar incluso aí a caracterização do tipo de obra que você vai fazer, valores e custos, que vai ser propriamente a parte aí da planilha, onde você vai demonstrar o quantitativo, os valores e a descrição de cada serviço que será executado. E por último tem a parte aí do cronograma, onde você vai dividir as etapas de execução da sua obra e como é que você vai requerer o desembolso junto ao banco, tá bom? Então, essa PFUI, ela é muito utilizada aí para todo mundo que quer fazer financiamento junto à Caixa Econômica. E ela é uma planilha simples de estar preenchendo, mas muito importante aí, tem alguns detalhes importantes para que você preencha de forma adequada, que a gente vai falar, para que também não dê nenhum problema durante o processo de financiamento. Então, bora aí para a prática mesmo, vou mostrar como é que funciona esse preenchimento da planilha. A primeira parte que você vai preencher é justamente a proposta. Então, na primeira linha aqui da proposta, você vai apresentar o nome do proponente, nome completo do proponente, que é quem vai requerer o financiamento junto ao banco. Então, você vai escrever aqui. Além do nome, vai ser necessário você colocar o CPF do proponente, o telefone do proponente, o nome do responsável técnico, tá? Esse responsável técnico é pela planilha, não precisa ser o da obra e nem o do projeto, mas também pode ser o mesmo. Então, quem for ser responsável da obra, responsável do projeto e da planilha ser o mesmo, você vai preencher aqui o nome do responsável técnico. O número de registro, junto ao CREA ou ao CAU, aí, se ele for arquiteto ou engenheiro, o estado onde esse profissional é registrado, o CPF do responsável técnico, então tem aqui CPF RT, o CPF de quem é responsável técnico pela planilha, e também o seu telefone. Então, a primeira parte da proposta é identificar o proponente e o responsável técnico pela planilha. A segunda linha aqui, você vai identificar o imóvel, tá? Então, se você vai ampliar, se você vai construir um novo imóvel, você vai estar identificando ele aqui. Tem casos onde a pessoa vai fazer a aquisição do terreno e construção. Então, aqui ele vai colocar um endereço já do terreno que ele quer fazer a aquisição. Então, aqui é muito importante, tem até um parênteses aqui falando que você tem que preencher exatamente como consta na matrícula do imóvel, tá? Porque junto da documentação da proposta, junto da PFUI, também vai a documentação do terreno. Então, ele tem que bater exatamente como está aí na matrícula do terreno que você vai executar essa construção. Outro aspecto importante é o complemento. Então, algumas vezes você está fazendo a aquisição do terreno onde não teve nenhum tipo de construção, aquele terreno, ele vai ter o número da rua certinho, e na documentação, na matrícula, só vai ter o número de quadra e o número de lote, não vai ter o número realmente junto à prefeitura. Então é mais importante ainda que você preencha esse complemento de forma adequada, porque ele vai ajudar a identificar onde vai ser aí, essa construção. Então é importante que tenha aí tanto o endereço e tanto o complemento, que normalmente é o número de lote, quadra, seção, zona, então vai ter aí na matrícula do imóvel. Você vai preencher o CEP, o bairro. Aqui na linha de baixo você vai preencher o nome do município, da cidade onde que esse imóvel está localizado. O estado, que no estado você não precisa escrever, tá? É importante lembrar que a gente só preenche essas linhas que está aqui em azul, que você vai clicar e escolher aí o estado que está o seu imóvel. Aqui na frente você vai marcar qual tipo de imóvel proposto, se é uma casa, se é um apartamento, ou se for algum outro tipo aqui, você vai marcar outros e especificar. Se for uma casa, você vem aqui e clica, que ele vai marcar aí para você já automático. Descendo aqui, você vai ter o uso do imóvel proposto, então uso residencial, uso comercial, uso misto.
for residencial, você também vai só clicar aqui em residencial. Seguindo, você vai ter que colocar o valor proposto do terreno. Se você estiver fazendo a aquisição do terreno, você vai aí escrever qual o valor que você pretende comprar aquele terreno. Se você não está fazendo aquisição, mesmo assim você tem que escrever qual o valor do terreno. Então, eu já tenho o terreno, eu quero financiar só a construção. Você vai colocar aqui o valor no qual esse terreno foi adquirido. Lembrando que esse valor aqui, ó, se a gente até olhar essa observação, fala que não é o valor do financiamento, tá? Você vai colocar apenas o valor do terreno. Então, você não tem que preocupar com quantos mil você quer no financiamento. Você vai colocar apenas o valor do terreno, independente se você vai querer aquisição do terreno ou não. A matrícula do terreno, né, que é muito importante, a gente já tem que preencher esses dados tudo de acordo com a matrícula. O ofício, que é responsável aí por fazer a matrícula. A comarca da cidade, né, que fez a matrícula. E aqui o estado. Mas aqui embaixo você tem que preencher também a parte de coordenadas, tá? Essas coordenadas, basicamente, você vai locar onde está posicionado o terreno. Uma das formas fáceis de fazer essa localização por coordenada é você vir aqui no Google Maps, né, identificar onde vai estar o seu terreno e clicar onde é o seu terreno. Então, quando você clica aqui no Google Maps, lá aparecem as coordenadas aqui embaixo, você clicar nas coordenadas geográficas, ele já vai dar aqui a parte 15 graus, 48 minutos, 40 segundos sul e assim por diante. Você vai usar esses mesmos valores aqui que aparecer no Google Maps, da identificação do lote, você vai usar para preencher aqui latitude e longitude. Então aqui tem graus, minutos, segundos, aqui se é norte e sul, longitude mesma coisa, leste e oeste. Então uma das formas práticas de você fazer isso é usando aí o Google Maps, se você sabe onde vai ser o terreno. Assim você finaliza aí a parte de proposta. Seguindo aí, você vai ter a documentação para análise técnica, tá? A primeira parte que você vai preencher é a certidão do imóvel. Então você vai colocar aqui se a certidão atende ou não atende. Isso aqui é questão só da validade, tá? Se a certidão não é válida, se não for, você vai requerer uma nova no cartório e coloca aqui que atende. A documentação para aquisição do terreno. Então, no caso, você vai fazer a aquisição do terreno. Você vai marcar sim, você vai fazer a aquisição. Se não, você marca não. Marcando sim, vai ser necessário você preencher aí o valor proposto pelo terreno, que é quanto você pretende comprar aquele terreno, e aqui a área, tá? Então, se você coloca aí, vou pagar 60 mil no terreno. Opa. E se colocar aqui, o terreno tem 250 metros quadrados. Ele já vai dar aqui o valor por metro quadrado do terreno. Então, se você vai fazer a aquisição do terreno, junto da construção, você vai marcar sim e preencher esses valores. A documentação para construção, você vai verificar aqui a parte de projeto arquitetônico, se ele está aprovado ou não. De início, onde você vai apresentar primeiramente a proposta para análise, ele pode estar em aprovação, então já não precisa ter aprovado. Então aqui a gente tem aqui a observação, o que o projeto arquitetônico aprova pelos órgãos competentes, e você tem a opção de colocar aprovado ou em aprovação. Se você já aprovou junto à prefeitura, você marca aprovado. Tem também que preencher a parte de alvará, tá? Aqui está a observação, que poderá ser apresentada até a primeira liberação. Então, para início também, se você já não tiver feito o alvará, não tem problema. Então, você vai colocar que não é válido ou válido. Se já tem o alvará, você coloca válido e escreve aqui a data de validade. Então, na hora que você requerer o alvará, lá tem a validade dele, você vai escrever aqui. E temos aqui mais alguns itens, tá? Aqui no qual o responsável técnico, né, pela planilha, ele vai declarar aqui para garantir a boa execução da obra. Então, ele vai perguntar se o tipo de fundação é compatível com as características do solo e da edificação. Então, como ele está fazendo aí essa análise, ele vai colocar se atende ou não atende. A impermeabilização do alicerce do baldrame irradia em todas as faces que tenham contato com o solo, para evitar umidade excedente. Ele vai colocar aqui. Isso mesmo que não tenha feito a execução ainda, tá? A pessoa pode falar assim, mas não fez a execução, e eu já tenho que preencher isso? Sim, você tem que preencher, porque durante o processo de execução, no qual vai fazer as vistorias da obra, todas essas informações serão verificadas. Então, é de responsabilidade do RTI marcar se está atendendo todas essas características e também verificar se lá na obra tem
esses itens, eles têm que ter, senão pode também ter algum problema durante a execução. Então, impermeabilização das 3 primeiras fiadas da alvenaria, para evitar a ocorrência de umidade. Opa, atende também. Então, por isso que a gente vê que essas obras, pensamento, sempre o engenheiro que vai fazer a vistoria vai verificar se está aquela parte de impermeabilização também da alvenaria, além da viga baldrame. Impermeabilização das áreas úmidas, então também você tem que marcar aqui se for impermeabilizado. Não utilização de alvenaria de vedação com função estrutural, isso também é importante, você tem que garantir que a pessoa vai executar a estrutura de forma adequada e não vai apoiar sobre as paredes de vedação, independente do sistema construtivo. Se a parede é de vedação, ela não pode ser usada com função estrutural. Verificar se a cinta de amarração em concreto armado sobre todas as paredes portantes, então também se atende. Se existe vergas e contravergas, que é outro item aí que é verificado durante a execução, e tem que ter aqui com apoio mínimo de 20 centímetros, e contravergas em todas as janelas com vão superior a 1 metro. Então já há alguns detalhes aí para que você fique atento durante a execução da obra, tá? Tratamento contra cupim e todo tipo de madeira aplicado na estrutura de cobertura e das esquadrilhas. Então, se você vai fazer o tratamento, vai fazer a parte de invernizar e também toda a proteção. E o uso de materiais de construção conforme as normas técnicas brasileiras, tá? Então, você vai estar marcando aqui se atende e durante a execução você vai ter que verificar se isso tudo está de acordo, foi planejado. Se algum item desse não tiver executado, pode gerar problema aí durante a parte de liberação das parcelas do financiamento, tá? Descendo aqui mais embaixo, a gente vai preencher a parte de anotação de responsabilidade técnica e tem aqui a anotação de projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, impermeabilização, outros projetos aí complementares, que na verdade são opcional, e execução de obra. E aqui também, se for uma empresa que vai estar fazendo a execução, você tem que colocar aqui também a parte de responsável técnico, o número do registro aí da empresa, tá? É muito importante lembrar que hoje, para financiamento, junto à Caixa Econômica, já é exigido todos esses projeto de arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e de impermeabilização, e assim como execução da obra. Só que a gente tem um asterisco aqui, que a RT de execução, ela poderá ser apresentada até a primeira liberação. Então, se você estiver preenchendo e o cliente ainda não combinou com quem vai ser o responsável técnico da execução, você pode apresentar essa proposta inicialmente para que possa fazer a análise, mas ele está inserindo depois, quando já for aprovada a análise, tá bom? Aqui você pode ter o mesmo profissional, mesmo responsável técnico por todos os projetos, ou também você pode ter responsáveis técnicos diferentes, tá? Vai depender aí de como é que o cliente vai fazer a contratação. Se for o mesmo responsável técnico, não precisa fazer RT individual, tá? A gente pode recolher uma única RT para todos os projetos, que é o que fala na observação aqui. Então, você vai preencher aqui se a RT ela, foi atendida. Aparece aqui também se não é o caso, mas hoje não é o caso aqui, é no caso apenas de projetos complementares opcionais, todos aqui são necessários. O número da RT, o nome do responsável técnico, o CPF, o conselho, se é o CREA ou o CAL, o estado, tá? E o número de registro do responsável técnico. Então, todos esses projetos que são necessários e a parte de execução. Se for uma empresa que vai executar, você tem que preencher os dados aqui da empresa. Então, a parte de responsabilidades técnicas é só para você realmente preencher quem vão ser os responsáveis técnicos por cada serviço. E lembrando mais uma vez que pode ser o mesmo profissional e pode recolher RT apenas uma vez se for o mesmo profissional. Se for profissionais diferentes, aí você vai recolher um RT por cada profissional que vai ser responsável pelo serviço. A parte de obra, a gente vai preencher aqui o sistema construtivo, né, se é convencional ou não convencional. Se for não convencional, você vai preencher aqui qual o sistema que você vai usar, porque aí a Caixa vai fazer uma análise se pode ou não ser executado com aquele tipo de sistema construtivo. Se for convencional, você marca essa parte dessa caixinha. O padrão de acabamento, isso aqui é extremamente importante você definir junto ao cliente, porque isso aqui vai influenciar no valor final também da obra. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que eu sei o valor médio de cada padrão de acabamento. Então, qual o padrão que o cliente vai usar? Então, são padrão alto, normal, baixo ou padrão mínimo. Então, se for, por exemplo, o padrão normal, que é o mais comum, você pode marcar aqui também. Mas nada impede você escolher qualquer um deles, tá? Porque o financiamento hoje, você consegue financiar qualquer padrão de acabamento e valores também, qualquer tamanho de obra e valores. Então, eu já fiz aí propostas para casas de mais de 1 milhão, assim como já fiz propostas para casas aí em torno de 100 e poucos mil. Então, não tem problema. Então, você vai analisar junto ao cliente qual o valor que ele vai
aquele da construção, para você verificar também qual o padrão que ele pretende executar, tá? Então isso aqui vai influenciar bastante no valor final da nossa obra para estar compatível o padrão de acabamento com o cliente vai ser feito. Então não precisa você marcar aqui às vezes padrão baixo, sendo que o cliente vai executar uma casa com padrão melhor. O ideal é que você adeque realmente ao que o cliente quer fazer para que você tenha aí um valor suficiente para executar a obra. O regime de construção, você vai colocar aqui sem administração direta, que quando o cliente vai ser o responsável por executar a obra, ele vai fazer a contratação do pessoal, o recolhimento aqui de imposto, ou se ele vai adquirir por empreitada, como ele vai ter uma empresa responsável pela execução do serviço, que aí no caso a empresa que vai fazer toda a contratação de profissionais, o recolhimento do imposto desses profissionais. Aí também você vai conversar junto ao proponente e verificar como ele pretende fazer esse regime de construção. Junto aqui, a gente vai ter também a parte de quadros de áreas, onde você vai inserir aqui, se a gente marcou, né, se é só residencial lá, então vou colocar só a parte habitacional, se marcou comercial ou então marcou misto, você vai colocar aqui também as outras áreas, tá? No caso nosso aqui vai ser só habitacional, eu coloquei uma área aqui de 65 metros quadrados, uma casa pequena. E também é importante você marcar se já existe alguma benfeitoria, tá? Então, se já existe algum muro, você marca aqui. Se existe algum outro tipo de benfeitoria, você marca aqui em outros e identifica que benfeitoria é essa que existe no terreno. E assim a gente finaliza a parte de obra e entra aí na parte da planilha mesmo de valores e custos, tá? Como a gente falou lá atrás, que pode ser um financiamento aí para aquisição e construção, de reforma, conclusão, ampliação. Então é muito importante que nessa planilha você preencha todos os custos da obra, tá? Independente assim, se você já tem casos que o cliente já começou a executar com recurso próprio e ele acaba preferindo concluir aquela obra com financiamento. Então aqui já fala desde o início, ó, os serviços já executados também deverão ser incluídos no orçamento. Então até a parte que ele já começou a construção, você tem que precificar e colocar aqui na planilha. Então vamos imaginar que ele já fez até a parte de estrutura e alvenaria. Mesmo assim, você vai preencher todos esses valores, independente se ele não quer fazer o financiamento dessa parte. Aqui é o orçamento total da obra. Então, se for obra de conclusão, obra de ampliação, você tem que colocar todos os valores. No caso, se for construção, né, desde o início, do zero ali, então tá claro aí que tem que ser todos os valores. Aqui também fala que o orçamento obrigatoriamente deverá contemplar os itens que atendem às condições mínimas obrigatórias para a aceitação do imóvel como garantia, tá? Então, também não dá para você ir tirando todos os itens, às vezes, para economizar o custo. Você tem os valores mínimos, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui, como é que você verifica isso. Dentro dessa planilha aqui, da parte de valores e custos, você vai preencher 3 abas, praticamente. A parte de quantidade, então a gente vai preencher um quantitativo, então eu lancei aqui alguns valores aqui aleatórios de quantitativo e de custo, só para a gente ter uma noção. Então você preenche a quantidade, preenche o custo e você preenche também a descrição, tá? Então aqui você tem que fazer a especificação. Então descrição e características de materiais e serviços, constando o padrão de acabamento, linha do produto e local onde serão empregados. Então aqui é como se fosse uma parte do memorial descritivo, tá? Então seria basicamente isso, você descrever nessas linhas aqui cada etapa. Então se você vai ter a limpeza do terreno, você deve aqui descrever como vai ser feita essa limpeza, se é de forma mecanizada, se é de forma manual, se é só uma capina, se vai ter algum outro tipo de serviço. Então, cada item desse que for sendo preenchido, você também tem que fazer essa espécie desse memorial. Você tem que descrever como vai ser feito. E aqui, seguindo esse padrão aqui, ó, a característica do material e serviço, constando o padrão de acabamento, tá? E lembrando que o padrão de acabamento de cada item desse aqui tem que ser compatível com o que a gente colocou lá em cima. E também a linha do produto e onde serão empregados. Então, isso aqui é extremamente importante ser preenchido e é principalmente isso aqui que vai ajudar a caracterizar cada item desse. Então, quando for fazer a vistoria durante a execução, é por isso aqui que o engenheiro que for fazer a vistoria vai também verificar se foi atendido ou não as especificações. Então, por isso é importante preencher de forma adequada, tá? Esses itens que não estão de azul aqui, que a gente não vai preencher, e a quantidade está, por exemplo, VB e já está preenchido 1. O VB vai ser um item por verba, você não vai precisar quantificar, você só vai inserir a verba necessária para a execução desse serviço, tá? Então você vai preencher
etapa por etapa, lançando os valores e colocando a descrição de cada item. Então, vai ter aqui serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura. Então, você vem preenchendo cada característica da obra. A parte de paredes e painéis. E é importante também, ó, esses itens aqui já são os itens padrão, que está de branco. Se for necessário incluir mais um item, você escreve nessas linhas aqui que está de azul. Então, vamos supor que a planilha não contempla algum item que você quer colocar. Então, você escreve aqui de azul, coloca a unidade, vai preencher aqui a quantidade, o valor e a descrição. Não tem problema se aqui dentro da planilha não contempla todos os itens. Tem a parte de paredes e painéis, esquadrilhas. Então, até coloquei como exemplo aqui algum conjunto de porta que não tinha na descrição, posso inserir aqui na minha esquadrilha. Parte de vidros e plásticos, cobertura. Então, estrutura, telhas, calhos e rufos, você pode ir preenchendo aqui. Parte de impermeabilizações, revestimentos internos, forro, revestimentos externos, pintura. Então, você vai quantificando todos esses itens e preenchendo também os valores, tá? Parte de piso, parte de acabamento, rodapé, soleira, peitoriza, e vai preenchendo. Aqui em instalações elétricas, além de você preencher todos esses itens, também é importante você descrever aqui também o número de pontos em cada cômodo, tá? Preencher com a quantidade relacionada aos tipos abaixo. Então, nos quartos, quantas tomadas, quantos interruptores, quantos pontos de luz. Então, você também tem que preencher isso aqui. Isso aqui, com o projeto elétrico em mãos, é muito prático, né? Basta você ir lá e quantificar dentro de cada ambiente a parte aí de tomadas, interruptores e pontos de luz. Tem a parte de instalação hidráulica, tem a parte também de instalação de esgoto e águas pluviais. Muito importante aqui você verificar a parte de existência ou não a parte de rede de esgoto, porque se você tiver rede de esgoto, você não vai precisar incluir a fossa séptica e o sumidouro. Se não tiver rede de esgoto no bairro onde você vai executar a obra, você vai preencher aí também com valores de fossa séptica e sumidouro. E nessa parte aqui de instalações de esgoto e águas pluviais, você tem que preencher aqui essas capacidades, tá? Então, a caixa de gordura, você vai preencher a capacidade, né, que é o volume que ela tem, quantos litros vai ser a caixa de gordura, e o material, se você vai colocar uma caixa de gordura, às vezes eu já vi muito de ardósia, ou então mais comum hoje uma de PVC, então você vai escrever aqui, caixa de passagem de esgoto, mesma coisa, fossa séptica, qual o volume dela, de que vai ser feito o material, e a parte de sumidouro. Então, você preenche a descrição e também você preenche aqui esses materiais e capacidade. Parte de louças e metais aí, onde você vai colocar os tipos de vaso, lavatório, pia, bancadas. Por fim, você vai inserir aqui limpeza e também se tiver outro serviço. Eu até coloquei como exemplo aqui, você pode colocar valores aí também do habite e averbação, que vai ser necessário para o cliente fazer a finalização do financiamento. Depois que eu preenchi todos esses valores, você vai ver que já sai aqui, ó, o custo total. Então, eu não consultei nenhum banco de dados aqui, tá? Eu só inseri valores aleatórios e através daquela metragem quadrada que a gente preencheu, está aqui o custo por metro quadrado. Agora, onde é que a gente encontra esses valores? Tá? Aqui eu preenchi de forma aleatória, só para a gente ter um resultado final, mas se você quiser preencher, como é que você faz para ter o orçamento desses valores? Uma das formas mais práticas é você consultar banco de dados, tá? E eu vou deixar aqui como exemplo 2, que é justamente o banco de dados de referência de preço aí da Caixa, é o SINAP. Tá? Você vai colocar aí SINAP Caixa, você vai abrir essa página aqui, vai escolher aqui o estado, então, por exemplo, aqui é Minas Gerais, eu vou clicar aqui, a partir do momento que você clicou em Minas Gerais, você vai ter aqui o banco de dados disponíveis, tá? Então, eu tenho aqui o último mês que está disponível, então, eu tenho o último mês aqui, foi setembro de 2020, eu vou clicar e baixar esse banco de dados, tá? Baixando esse banco de dados, eu vou ter acesso aí à nossa planilha do SINAP, que nada mais é que uma planilha de referência aí também dos preços, tá? Então, já estou baixando aqui, só para exemplificar. Hoje ela vem aí em parte de Excel, vem também em PDF, você pode estar consultando esses preços. Então, você não precisa inventar nenhum preço, não. Você pode consultar nos bancos de dados, tá bom? Além do SINAP, enquanto baixa aqui, eu tenho também a parte do Setup, tá? Para Minas Gerais aqui, você colocar aí Setup no Google, você vai estar nessa página aqui, Infraestrutura do Governo de Minas, e aqui ele vai te perguntar qual a região de Minas. No meu caso aqui é a região Norte, eu vou clicar aqui na região Norte, e ele também vai me dar o banco de dados aí, o mais recente. Então eu tenho aqui a consulta de preços, e eu tenho aqui, por exemplo, setembro. Aí eu posso baixar ela tanto
no formato XLS, que é o formato aí de Excel, tanto no formato aí de PDF. Se eu quiser baixar, basta eu clicar aqui também e eu vou fazer o download dessa planilha aí, tá? E esses são bancos de dados que vai nos auxiliar aí a consultar esses preços. Então, de onde que eu consigo tirar preços confiáveis para estar usando na minha proposta de financiamento? Então, vai ser de banco de dados. Você não precisa também ficar orçando item por item. Se você não encontrar nesses bancos de dados, aí você vai ter que procurar fazer orçamento. Mas o ponto de partida para que você faça esse orçamento é justamente procurar bancos de dados. E lógico, bancos de dados confiáveis aí, para que você possa fazer o orçamento de forma mais compatível, né? Que é avaliado também durante o financiamento se o seu preço está compatível para executar aquele serviço. Porque a ideia, quando vai fazer a análise, é que seu preço não esteja nem abaixo e nem acima. Então, você não pode colocar valores muito abaixo e o banco entender que você não consegue executar aquele serviço com o preço que você está propondo. Então, ele vai reprovar o seu orçamento. Ou também, se você colocar muito acima, ele pode entender que você está querendo dar uma superfaturada nos valores e também vai reprovar o seu orçamento. Então, só para vocês entendam um pouquinho aí, então, normalmente esses bancos de dados, ele vai descrever aqui, deixa eu um pouquinho aqui, depois vocês dão uma lida, aqui tem bem explicativo, mas é só para apresentar para vocês mesmos essa ideia. Então aqui ele vem descrevendo, né? Ele tem um código, no caso aqui a descrição, a unidade e o custo, tá? Então você tem muito serviço mesmo, então tem parte de alvenaria, estrutura de concreto, parte de instalações, parte de lajes, parte de vigas, então você vai encontrar muito material aqui. Então esse setup também é uma planilha de infraestrutura, então vai ter muita parte de infraestrutura. Então aqui tem bueiro, mas se você descer um pouquinho mais vai ter bastante coisa, tá? Pesquisei aqui alvenaria de divisões. Então se eu for fazer minha alvenaria, eu posso analisar por aqui, ó. Tem alvenaria de bloco de concreto cheio com amarração em concreto de FCK 15 MPa. Opa, é este tipo de alvenaria que eu vou executar? Então você tem aqui o preço, a unidade de metros quadrados e o valor por metro quadrado. Tem aqui também alvenaria de cobogó de concreto, né? Alvenaria de cobogó. Se você tem alguma parede de cobogó, então você vem aqui, usa o preço por metro quadrado. E você vai pegando esses preços e preenchendo aqui esses valores conforme você vai quantificando. Então, uma das formas de você obter esses valores são aí com esses bancos de dados. E os mais conhecidos aqui, para a parte que eu uso aqui em Minas Gerais, é justamente o Setup e também a parte do Sinap, tá? Após você preencher esses valores, você vai ter aqui a parte, né, como eu falei, o somatório total e o custo por metro quadrado. E o custo final da obra, você também tem que verificar se está dentro do valor aceitado aí pelo banco. Então é aquela ideia, você confere custos unitários e também você confere o custo final aí por metro quadrado. Um dos sites aí que é interessante a gente fazer isso é justamente o do IBGE, né, o Sidra IBGE, e aqui é bem bacana para você fazer. Então você pode colocar aí sidra.ibge.gov.br e você vai ter acesso a essa parte aqui também, que é do SINAP, né, Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção. E você vai, de acordo com a característica do imóvel, você vai verificar qual que é o valor por metro quadrado compatível com esse financiamento. Então, se você vai selecionar aqui, ó, eu quero o custo por metro quadrado, qual é o tipo de projeto? Então, eu tenho aqui casa popular, casa de um pavimento, 2 quartos, casa popular de um pavimento, sala, cozinha, 2 quartos, tem aqui casa residencial. Então, eu vou escolhendo aqui, de acordo com a característica, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, então você vai escolhendo. Então, eu escolhi no meu caso aqui, tem várias, tá? Eu escolhi no meu caso aqui, casa residencial, um pavimento, varanda, sala, 2 quartos, circulação. Vamos escolher aqui o padrão de acabamento, o mesmo que a gente escolheu lá atrás, tá? Se você quer um padrão alto, se quer um padrão normal, escolhi aqui padrão normal. Vou escolher aqui o mês de referência, o último mês aqui é o mês de outubro de 2020, vou marcar. E vou clicar em visualizar aqui e ele vai me dar esses valores. Então, de acordo aqui o estado, ó, eu vou olhar aqui em Minas Gerais, o preço médio aí, né, por metro quadrado, está em torno de R$ 1.479,12. Então, eu vou verificar se o meu preço final aqui, ó, tá compatível. Então, tá bem parecido, o meu deu R$ 1.492,95, tá bem próximo ali.
então eu poderia estar usando esses valores que eu inseri. Então, na parte de verificação de preço, você vai verificar item a item no banco de dados e você também vai verificar o custo por metro quadrado final. Se ele não estiver compatível com essas pesquisas aqui de mercado, você também tem que ajustar, porque quando sua planilha passa por análise, ele também vai ser verificado essa parte. Outro item importante que você tem que verificar sobre custos é justamente o anexo 3 aí do caderno de orientação técnica da Caixa. Esse anexo, ele fala dos intervalos de valor da incidência de serviço no orçamento, tá? E são recomendações e tem que ser atendida. O que acontece? Para que o seu preço esteja feito de forma adequada, a Caixa tem parâmetros de mínimo e máximo para cada item. Então, cada etapa daquela que eu preenchi, eu tenho aqui o mínimo e o máximo aceitável. Então, eu também tenho que verificar. Isso aqui está no COT, tá, da Caixa, no anexo 3. E para ficar mais prático, eu inseri aqui na minha planilha, tá? Eu criei essa aba onde ele faz a verificação automática. Por exemplo, eu já fiz de propósito aqui, lançando valores um pouco a mais, revestimentos internos. Então, ele vai identificar aqui, ó, marcou de vermelho, que eu estou passando dos limites mínimo e máximo. Então, eu tenho aqui 9,82, eu vou verificar que o mínimo é 6,81, está atendido, e o máximo 9,32. Então, eu estou passando aqui 0,5 a mais. Então, eu tenho que reformular esse meu item, tá? Mesmo que eu tenha pegado os preços lá do banco de dados do Sinap, mesmo que eu tenha pegado ali o preço por metro quadrado esteja compatível, só que a incidência dele em cada etapa não está de forma adequada. Então, eu já vi aí muito processo de financiamento não ser liberado, justamente porque a planilha estava errada e tem que voltar e consertar esses valores. Então, essa incidência é muito importante. Então, eu tenho que verificar o mínimo e máximo de cada etapa. E o que acontece aqui no meu caso, eu já fiz a configuração para ele marcar de vermelho, para me saber quais itens estão fora, então eu tenho que voltar lá e dar novos valores. Então, aqui no caso de louças e metais, está 4,09. Então, está abaixo do mínimo, que é 4,14. Eu tenho que ir lá e reformular o preço ou reformular a quantidade, tá? Então, além de fazer aquelas verificações, eu também tenho que verificar incidências de valor. Isso aqui é extremamente importante, tá bom? E eu gosto de inserir também, normalmente as abas da PFU, essa aba de proposta, e essa aqui é a aba de reprogramação de cronograma, que a gente vai falar mais para frente. E eu inseri também essa aqui de verificação de intervalos, porque tem que ser obedecido, e inseri também aqui um dados e preços, tá? Quando eu estou estabelecendo cada item do financiamento, eu gosto de preencher qual foi a referência que eu usei, e qual o código e a descrição. Por quê? O preço ele é atualizado mês a mês. Então, na hora que eu fazer outra planilha em outro mês, eu tenho que verificar normalmente o preço. Se eu já tenho um código aqui, fica bem mais fácil eu achar no meu banco de dados. Eu posso só pesquisar pelo código e já ter o valor. Isso aí facilita muito o trabalho, porque esse banco de dados tem muita atividade, então às vezes você demora muito tempo procurando preço mais do que preenchendo os quantitativos. Então, para ficar mais fácil, eu já tenho essa guia aqui, onde cada etapa que eu vou fazendo, eu já vou colocar na referência onde foi que eu peguei, se eu peguei de Sinap, do Cetop, outros bancos de dados, o código e a descrição daquele serviço, que isso aí facilita muito, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, né, a gente já falou bastante aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui, na parte da finalização dos custos e preços, e a gente vai para um vídeo 2 falando aí sobre cronograma e falando dessa abazinha também de reprogramação do cronograma, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, eu tentei fazer um vídeo mais rápido, mas vocês veem que são bastante conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, curte, compartilhe esse vídeo aí. E até o nosso segundo vídeo. E importante, eu vou deixar um recado aqui que no segundo vídeo eu vou finalizar a planilha, né? Essa planilha modelo aqui para vocês. A gente vai falar sobre o cronograma e eu vou deixar um link também no segundo vídeo para que vocês possam baixar essa planilha. Então, não perca a parte do segundo vídeo para você entender a parte de cronograma e também para você ter acesso a essa planilha, principalmente com esses anexos que eu criei aqui para te auxiliar durante o processo de preencher aqui a sua PFU. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver mais uma dica de vídeo, deixe nos comentários e até a próxima.